Vamos abrir a palavra de Deus. Olha lá, Romanos capítulo 1, versículos 18, depois 28 a 32. Em cima do texto de Romanos, o tema será tratado como pecadores nas mãos de um Deus irado. Melhor é viver por fé e com a justiça recebida. Vamos ver o que a Sagrada Palavra ensina ao povo de Deus nesta manhã. Vamos fazer a leitura. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Que Deus nos livre de cair nesse tipo de disciplina da parte de Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Pai, vamos pedir a Deus que nos ilumine nesta hora. Senhor amado e bendito, Deus vivo e verdadeiro, único e soberano. Ó Deus, estamos cientes nesta hora a tamanha responsabilidade que temos em abrir a palavra de Deus e abrir a boca para falar às pessoas. Nós temos consciência que cada um de nós que aqui estamos, nascemos em pecado, somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Então, Senhor, que pela misericórdia e pela justiça de Deus, aplicada em Jesus, pelo chamado e a vocação, pelo árduo trabalho hermenêutico e exegético, pela unção do Espírito Santo e pelo coração aberto que cada um de nós agora temos, pedimos, rogamos, fale ao coração da igreja, Pai, e ministre a Tua verdade do texto sagrado aos Teus filhos. Esta é a nossa oração, é o nosso pedido. Queremos andar nesse texto delicado e importante para a igreja de Jesus. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, amados irmãos. Louvado seja Deus pelas vossas vidas. Igreja de Cristo, igreja de Deus, povo do Senhor, povo santo, povo amado, chamados em Cristo Jesus para serem santos e irrepreensíveis. Diga amém por isso. Louvado seja o Senhor. Em primeiro lugar, eu quero dizer que maravilha poder estar pregando no livro de Romanos. Isto é uma bênção do Senhor. Estamos no maior tratado teológico do Novo Testamento. E por que não dizer o maior tratado teológico da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Isto aqui é rico conhecimento para a nossa vida.
E o Senhor Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é culto de libertação, amado. Toda vez que se reúne para ouvir a palavra, é um culto de libertação. A impopularidade de um Cristo crucificado, um Cristo pregado na cruz, loucura para os gentios, escândalo para os judeus. A impopularidade desta pregação é o que leva, sempre levou e continuará levando muitos pregadores a apresentar uma mensagem mais ao sabor dos incrédulos, uma mensagem adocicada, não com o mel da palavra, mas adocicada com amenidades e coisas que não são bíblicas, e que nós, como o apóstolo Paulo fez em diversas cartas, uma delas aos Tessalonicenses, a Timóteo, ele disse: é preciso fazê-los calar, porque eles pervertem as casas das pessoas. É preciso fazê-los calar. Olha, como é que nós podemos fazê-los calar, senão pregando a verdade de Deus, senão pregando a palavra do Senhor, senão não misturando o evangelho de Cristo. Porque, amados, o evangelho, ele ofende o nosso orgulho. O evangelho ofende a nossa prepotência. O evangelho vai de encontro aos nossos desejos. O homem tem esse desejo de ser controlador, de ser dominador. O homem agora está em busca, parece que acho que Rússia, de tentar fazer com que o homem não morra mais. Descobrir um jeito de tentar pegar lá a alma do cara, pegar os neurônios e colocar em outro corpo. E você sabe, o homem tenta brincar de ser Deus. É o que nós escolhemos, o recado pastoral da igreja. Ali começou: olha, nós não queremos o governo de Deus, nós queremos um rei como as nações aí fora têm. Nós queremos trazer para o povo de Deus o que o mundo está pregando, o que o mundo ensina. Isso sempre foi assim. Então eu quero dizer que um evangelho inofensivo, um evangelho que não nos coloque no nosso devido lugar, é um evangelho inoperante. É um evangelho inoperante. Jesus falou: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Quem achar que ganhou a vida, perdeu. Mas quem abrir mão da sua vida por amor de mim, esse ganhou em nome de Jesus. Então é claro que Jesus inverte a lógica do mundo. Ele diz, por exemplo: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quem é que vai dizer que bem-aventurado é você que está chorando? Só Jesus vai dizer isso. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Quem é que vai dizer isso? Só Jesus. Ele inverte a lógica, ele mostra para as pessoas que mesmo quando o mundo não tem lógica, Deus tem uma palavra para a tua vida, amado. Mesmo quando o mundo está num beco sem saída, Deus tem a solução para a tua vida. Então, amado, Jesus é a solução de todas as coisas. Os teus olhos estão fixos em Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, a Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então, a questão da cruz é escândalo para uns, é loucura para outros. Então, não mude a pregação do evangelho. Não permita que nenhuma outra palavra tome conta do teu coração. Então, diante disso, verdades teológicas se descortinam diante de nós. Primeiro, o evangelho ainda é o poder de Deus para salvar pela fé em Cristo Jesus. Amado, a única coisa que pode levar alguém para o céu é o evangelho. É esse evangelho que é loucura para uns e escândalo para outros. É esse que salva. É essa cura divina para a tua alma.
É esse o remédio para o doente. É esse a semente divina, a semente que Pedro diz que regenera o pecador. Louvado seja o Senhor Jesus. Lembra? Quando Jesus estava conversando com o Rabino, disse: é necessário nascer de novo. É necessário. Como é que eu vou voltar para o ventre? Ele perguntou. Como é que eu vou voltar para o ventre para nascer de novo? Isso é possível? Você nasce da água e do Espírito. Amado, você nasce pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É quando o Espírito lava a tua vida, é quando o Espírito trabalha no teu interior. Ali nasceu uma nova criatura. E se você é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso é o Evangelho de Cristo. Somos colocados diante da verdade teológica. Deus é fiel à sua promessa. Deus sempre cumpriu todas as alianças que fez com o homem, amado. A grande promessa, desde Gênesis 3,15, o proto-evangelho, ele cumpriu há 2024 anos atrás, enviando o Messias para operar tão grandiosa redenção. Sem a vinda do Messias, estaríamos ainda mortos em nossos pecados e delitos. Mas graças a Deus, Jesus nos deu vida e vida com abundância. Louvado seja Jesus por isso. Louvado seja Jesus. Então, a lei de Moisés é outra verdade teológica. Não é mais o sinal da aliança. Não é mais a circuncisão ao 8º dia. O sinal da aliança é a fé em Jesus Cristo. É o meio final, é o meio absoluto pelo qual se recebe a justiça de Deus. É impossível você receber a justiça de Deus, e vamos trabalhar nessa palavra justiça de Deus. É impossível você receber a justiça de Deus por qualquer obra. Pastor, eu sou um dizimista. Parabéns. Se você não tiver recebido a justiça de Deus, vai para o inferno dando dízimo. Pastor, eu faço obras sociais, eu vou no hospital, eu vou no presídio, agora não pode mais por enquanto, mas vai cair por terra em nome de Jesus. Eu faço isso, faço aquilo. Tá bom, mas se você não tiver a justiça de Deus, nada disso pode salvar. Os teólogos dizem que existem duas religiões. Uma é a religião dos homens, outra é a religião de Deus. A religião dos homens tenta construir uma ponte que leve por si só o homem para o céu. Essa está fadada à falência. A religião de Deus é aquela que ele envia Jesus para a cruz. E esse é o caminho que te leva para Jesus, para o céu. Então, se você crê nesta palavra, pela fé, a justiça de Deus está sobre a tua vida, amado. É isso que Paulo fala em Romanos 1, 16 e 17. Olha lá o texto que é o tema de todo o livro de Romanos, são esses dois versículos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Amado, olha o que Paulo está dizendo. O Evangelho é o poder de Deus. Ou seja, quando nós estamos verbalizando o Evangelho, quando nós estamos falando do Evangelho, é o poder de Deus sendo verbalizado. Você se lembra da primeira frase do hebraico de Gênesis capítulo 1? Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. E como é que ele criou os céus e a terra? Diz, haja luz e houve luz. É o poder verbalizado do Evangelho. Amado, quando você crê, você fala. Quando nós cremos, nós falamos. Nós verbalizamos. O coração fala o que está cheio o coração, amado. Que o teu coração esteja cheio da palavra, cheio do Evangelho. E que a tua boca proclame a graça de Deus que edifica da herança. Você proclame a cura divina. Proclame a salvação dos teus entes queridos. Proclame que o Evangelho corra o mundo para a glória do Senhor. É o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação. Aleluia. Agora ele diz, é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que crê. Primeiro do judeu, de onde começou a obra, e também do grego, gentio. Visto que a justiça de Deus
Se revela onde? Se revela no Evangelho. De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Júnior, pega o óculosinho, por favor, amado. Para a nossa irmã que está... ela é uma leitora inveterada da palavra de Deus. Nós não podemos deixá-la sem ler a Bíblia hoje. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, a justiça de Deus se revela onde? Se revela no Evangelho. No Evangelho. Olha lá, bota o 17, Eliade. Isso, filho. Você não está me acompanhando, não? Está dormindo? Ah, tá. Amém. Se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, amados, como falei na última reunião, a cruz do Calvário. Você percebe que esse momento introdutório, estamos voltando à palavra da cruz. Escândalo para uns, loucura para outros. Por isso Paulo vai dizer, eu não me envergonho. Eu não tenho vergonha do Evangelho. Esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Amados, você às vezes está numa roda, as pessoas não têm dificuldade de falar em Deus. Falam em Deus de todas as maneiras, porque Deus para essas pessoas é alguma coisa que a gente não sabe bem o que é. Mas quando você entra na roda e fala em nome de Jesus, aí a coisa começa. Aí o problema começa. Que Jesus? Que é isso? E olha lá, amado, mas esse nome tem tanto poder, amado. Pelo nome de Jesus eu creio, amado, que é o poder para a salvação. E não há outro nome, é o nome que está sobre todo nome, amado. Quando estamos na escuridão, quando estamos em tristeza, quando estamos debaixo de forças contrárias, problemas de todo lado, qual é o nome que você clama, amado? É o nome de Jesus. Como diz o louvor do Álvaro Tito, Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar, nele a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar, nele a gente pode e deve confiar. Você confia a tua vida em Jesus, amado? Então você está bem? Aleluia! Então, a cruz de Jesus é do latim Deus absconditus, ou seja, é Deus oculto. Significa isto que por trás daquela fraqueza da cruz, por trás daquela obra da cruz, que uns diziam que era loucura, outros diziam que era escândalo, por trás dessa fraqueza da cruz, dessa pecaminosidade que estava ali, onde Jesus estava carregando todo o peso do pecado, está a obra do Evangelho, que é o poder de Deus para a nossa salvação. A cruz, louvado seja o Senhor, ou na cruz, Jesus encravou a maldição que estava contra nós. Foi na cruz que foi anulado todo o escrito de dívida que constava contra você e contra mim. Foi ali, amado, a justiça de Deus se revela no Evangelho. No Evangelho. Então foi naquela cruz, amado, onde Jesus teve o seu púlpito e a sua maior pregação, onde ele estava dizendo para todo aquele que nele crê: eu estou te salvando do teu pecado, eu estou te salvando da tua angústia, eu estou te salvando da perversidade, eu estou te salvando da perdição eterna, eu estou cobrindo você com o amor e a graça de Deus, eu estou cobrindo você com misericórdia. Este é o Deus maravilhoso que servimos. Então, ao terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, ele nos confere a bênção e a restauração da aliança por meio da fé. Então, o que é o resultado disso? É uma vida que resulta em quê? A justificação pela fé. É uma vida, amado, que tem implicações em todas as áreas da vida. Uma pessoa justificada pela fé, perdoada dos pecados, salva do inferno, livre de Satanás e que tem a consciência
ativa na sua mente disso, ela não vai se meter em coisas do diabo, ela não vai se meter na corrupção, ela não vai se meter no adultério, ela não vai se meter na mentira, ela não vai se meter em toda essa lista que nós acabamos de ler, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus. Isso, nada disso, amado, porque você foi lavado, remido, santificado em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Ainda que, como disse nosso irmão Padre Agostiniano, convertido ao Evangelho reformista do século XVI, Martinho Lutero, eu pensava que o meu velho homem iria morrer nas águas batismais, mas eu descobri que o danado sabe nadar. É verdade. Ou seja, o velho homem não morre. O velho homem não morre. O velho homem continua tentando, porque todos nós tivemos uma coisinha dessa aqui, uns de um jeito, outros de outro, uns eram maldosos, outros eram maliciosos, outros eram homicidas, outros eram difamadores. Amado, fofoca é uma coisa que eu vou te contar, amado. Eu não sei, é um drama no meio dessa igreja, amado. É fofoca de um lado, é fofoca de outro. Nosso antigo pastor dizia que isso é bolo de laranja. Se alguém te convidar para um bolo de laranja, já sabe que tem um problema aí, amado. Não é? Olha aí, então chupa a laranja, mas deixa o bolo de laranja para lá. Então, amado, só misericórdia. Então o velho homem, ele tenta lutar. O velho homem, ele tenta lutar. Olha, é por aí, é coisa boa. Mas foi isso que deixou o amado sem cabelo, não foi não, amado? Ô, amado, o amado gosta de shampoo de laranja? Mas isso aí tirou teu cabelo. Mas esse negócio de laranja não tem nada, tira a laranja. Estou brincando, uma laranjinha bem chupada, né? Agora, suco de laranja não faz muito bem não, hein? A pastora aqui é especialista, depois vai dar uma aula sobre isso daí. Se nós deixarmos, amado, o velho homem ganha. Se você, por isso a gente diz, qual é o homem que você está alimentando dentro de você? Às vezes a gente gasta o dia inteiro no cinema, gasta o dia inteiro vendo novela. Teve lá crente que foi no show da Madonna. Madonna, Madonna! Crente gritando Madonna. É crente que é crente, mas não é crente. O dia que for crente não vai. É totalmente anticristo, totalmente contra os valores de Cristo. Entende? Então, amado, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Jesus ou você serve a Madonna. Ou você serve a Jesus ou você serve ao mundo. Aos princípios que a pessoa, não a pessoa em si, mas aos princípios que ela promove. Oramos pela Madonna, Senhor, liberta esta senhora, converte o coração desta mulher, lava com o sangue de Cristo Jesus esta vida, Pai. Transforma e converte, que ela reconheça Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, para a glória do Senhor Jesus. Então essa é a nossa oração, porque quando a pessoa passa por esse processo da fé, ela recebe a justiça de Deus pela fé, isso vai ter implicações em todas as áreas da vida. Nós não podemos, olha, eu sou cristão, mas cai no samba. Eu sou cristão, mas está lá dando mau testemunho. Entende? Então, sempre que o evangelho é vivido e pregado com fidelidade, é o poder de Deus nas obras da tua vida, é o poder de Deus verbalizado pelos teus lábios. Sempre que assim o é, vai ter oposição, vai ter escárnio, vai ter perseguição, não vai ser fácil, não vai, nunca foi. Em nenhum período da história, desde Abraão sendo chamado até Jesus na cruz, e a história da igreja na Idade Média, os apóstolos do primeiro século até hoje, nunca foi mamão com açúcar. Sempre que o evangelho foi vivido e pregado, Satanás está ao derredor procurando pessoas para devorar, jogando dados inflamados. Por isso Tiago diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas é um aprendizado.
Quantas vezes nós caímos até aprender a resistir? E mesmo depois de aprender a resistir, ainda vão vir outras coisas. Então a palavra diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Porque nós não podemos confiar em nós mesmos. Já vi grandes pastores, grandes entre aspas, grande é Deus, mas grandes pastores em sua envergadura ministerial caírem. Não cabe citar nomes aqui, mas todos sabem, caírem, formas vergonhosas. Então nós precisamos da graça de Deus sobre nós, amado, porque o nosso vaso é de barro, o vaso é frágil, a carne é fraca, mas se você tem consciência disso, que bom, já é um bom passo. Por isso que diz, orar é para os fracos. É exatamente por isso que eu oro. Orar é para os fracos, é por isso que eu oro, louvado seja Deus por isso. Então veja que o Evangelho do Cristo crucificado é a única mensagem salvadora. Então, amado, como Paulo diz, nós dizemos, por isso eu não me envergonho. Não, diga eu não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. 1 Coríntios 1, 18, 21 e 26, diz a palavra: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o quê? O poder de Deus. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Oh, louvado seja Deus. Irmão, agora como é que isso daí do Evangelho se aplica na vida prática da igreja de Jesus? Paulo vai explicar dos versículos 26 ao 29. Irmãos, reparai, pois, aonde? Na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se vanglorie. Aonde, igreja? Na presença de Deus. Você está na presença de Deus, você vive na presença de Deus, então não cabe vanglória na tua vida, amado. Não cabe glória carnal na tua vida. Nós somos servos de Jesus. Você tem consciência disso? Então diga: a minha vida está nas mãos de Jesus. Glória somente para Jesus. Eu não admito na minha vida vanglória. Diga: eu não admito na minha vida vanglória. Que diminua eu para que Ele cresça. O quem é grande aqui é Jesus Cristo na minha vida e na tua, amado. É Ele que é maior, é Ele que é soberano, é Ele que é Deus, é Ele que é maravilhoso, é Jesus. Nós sabemos de onde fomos tirados, amados. Se Jesus não tivesse nos resgatado, estaríamos na lama. Mesmo que fosse na lama com um doutorado, na lama com PhD, na lama com dinheiro ou sem dinheiro, na lama com fama ou com poder. Quantos poderosos estão aí fora na lama? Que se morrerem hoje, amado, o que será da alma dessa gente na eternidade? Graças a Deus, Cristo Jesus fez uma obra de salvação. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus, pois Ele é o único Salvador. Então, diante do exposto, esse é o tema do livro de Romanos. Estamos aqui num Sitzleben, num pano de fundo, e agora compreendemos, este é o pano de fundo de todo o livro, este é o tema. Então, diante de Romanos 1, 16 e 17, que é o texto que nós lemos e a gente deixa fixado aqui na parede da igreja, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Isso provoca duas questões para nós respondermos. Primeiro, por que que o justo tem de viver pela fé? Por que tem que ser pela fé?
Essa é uma boa resposta, é uma delas. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é um dom para crer. Por que o justo tem que ver por fé? Por que, olha isso, olha como é que isso ofende o nosso orgulho. Por que uma justiça recebida é o único modo de estarmos sem pendência diante de Deus? Por que eu não posso produzir essa justiça? Somente se alguém me der essa justiça é que eu não terei pendência diante de Deus. Amado, se Ele não te desse a justiça, você não era ninguém. Ninguém. Mas se Ele te deu essa justiça, você é um abençoado em Cristo Jesus. Você é um abençoado em Cristo Jesus. Então, Paulo nos mostra, aqui de 1:18 até 3:20, mas depois ele vai discorrer pormenores em todo o livro. Paulo mostra por que nós necessitamos que Deus nos dê justiça. Por que nós não podemos conquistá-la por nós mesmos, merecê-la ou obtê-la pelos nossos próprios méritos. Então isso atesta o quadro obscuro da humanidade que os teólogos conhecem como a depravação total do homem. Não é que tudo que nós fazemos seja ruim, mas mesmo as coisas boas que nós fazemos, em algum grau, está contaminado pelo pecado. Ou seja, nós nunca iríamos conseguir praticar uma justiça que fosse satisfatória diante de Deus. Nós não podemos chegar diante do trono de Deus com a nossa justiça, dizer, olha aí, abre a porta aí do céu, porque eu vou entrar aqui, porque a minha justiça vocês conhecem muito bem. A minha justiça é melhor do que a justiça do fulano, então eu vou entrar porque eu tenho justiça própria. Não dá para fazer isso. Não dá. Você vai chegar na porta do céu, amado, sejam poucas as tuas palavras, com humildade, vai dizer, Jesus, eu só posso entrar aqui pela graça. Ele vai dizer, então, pela graça de Deus, você está convidado para entrar, toma posse do reino do teu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, isso atesta o lado obscuro da humanidade. Porém, é o pano de fundo onde o Evangelho brilha com maior intensidade. Sou o que sou pela graça de Deus. E a graça de Deus não se tornou vã. Nós nos valemos da graça de Deus não para permanecer no pecado e escuridão de onde Ele nos tirou, mas agora para iluminar a humanidade e dizer, o que Jesus Cristo fez na minha vida pode fazer na tua vida. O Jesus que restaurou a minha vida pode restaurar a tua. Aquele que me tirou da lama do pecado pode lavar você também da sua lama e do seu pecado. Por isso John Piper diz, a salvação de Paulo foi por você. Essa expressão, à primeira vista, é estranha, mas espera aí, nós somos protestantes, nós não acreditamos em nenhum mediador entre Deus e os homens que não seja Jesus. Jesus é o único mediador. Então, por que a salvação de Paulo foi por mim? O que ele quer dizer com isso? Amado, é que um homem que perseguiu a igreja, consentiu na morte de Estevão, prendeu um monte de crente, como é que um homem desse que escreveu a Timóteo disse, Timóteo, todos esses pecadores aí, está vendo esses pecadores todos aí? Tem muito tipo de pecador. Deles, eu sou o principal pecador. Como é que Jesus vai lá num pecador principal desse, se transforma no maior apóstolo do Novo Testamento? O maior pregador e bandeirante do Evangelho, o maior missionário da história da igreja, o maior plantador para a glória de Deus. Amado, se Deus salvou Paulo, Deus pode salvar você, a mim. Deus pode salvar aquela pessoa que você está agora orando pela vida dela, aquele coração de pedra, como diz o corinho, deixa quebrar coração de pedra. Amado, Deus vai aquecer o amor em você, que Deus aqueça no teu coração, aqueça nesses corações o amor e a graça e a verdade do Senhor, que restaura, que levanta o caído para a glória do seu nome. Isto é Evangelho. Então, o resumo da mensagem em uma frase é, a maneira de receber o Evangelho da justiça de Deus revelada no Evangelho,
praticada na cruz do Calvário. Deus lançou a sua justiça e a ira contra o pecado sobre Jesus. A maneira de receber esse evangelho da justiça, que é a verdadeira restauração de Israel e a conversão das nações gentílicas, é a fé. Essa é a maneira, a fé em Jesus. Não é a lei de Moisés, não é a lei natural da criação que nos remonta ao pacto de Deus com Noé, depois do dilúvio, que fez o arco-íris, o sinal da aliança. Não é nem pela lei natural, não é pela lei de Moisés, é pela fé. Pois, em vez de produzirem obediência a Deus, na realidade, as estipulações das leis incitam a desobediência no coração humano. Amado, o coração do homem está manchado pelo pecado. O único que teve livre-arbítrio foi Adão. Adão, no jardim do Éden, tinha o livre-arbítrio. Mas a partir do momento que Adão pecou, o pecado entrou no mundo, que nós nascemos no pecado, nós já nascemos com a mancha do pecado. Nós já nascemos com a tendência do pecado. Se você tivesse livre-arbítrio, de fato, você nunca iria escolher a Deus. Graças a Deus que Ele escolheu você. Graças a Deus que Ele abriu o teu coração. E por isso diz a palavra, a fé, Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. Vem de quem? Vem do alto, amado. Vem do alto, vem de Jesus. Então veja isso em Romanos 3, versículos 19 a 24. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja o quê? Culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou o quê? A justiça de Deus. Pastor, eu pensei que a justiça se manifestasse depois de um devido processo legal. A gente estabelece um devido processo legal. Olha, a gente vê o processo legal de primeira e segunda instância, soltar criminoso, e você sabe onde ele vai parar depois. Então, o devido processo legal. Não é verdade? Então, eu pensei que o devido processo legal, ele gerasse justiça. Bom, em alguns casos no mundo, até que gera. Mas aqui Paulo está dizendo, na questão espiritual, sem lei, se manifestou o quê? A justiça de Deus. Testemunhada, sim, pela lei e testemunhada pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e todos carecem de quê? Diga glória a Deus por isso, amado. Olha o versículo 24, sendo justificados pelas minhas obras e pelo meu orgulho e pelo que eu sou mais eu sou o mais bonito da igreja. Não, eu não sou justificado por isso, que eu sou mais bonito, sou, tudo bem. Mas nós não somos justificados por isso. Só falta a mulher agora ver isso, né? Só misericórdia, amém, Senhor. Levanta a varoa. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em quem? A redenção está em Jesus. Ele é o Redentor, Ele é o Salvador. Está nele a redenção, está nele a salvação. Então, a justiça de Deus, agora sem lei de Moisés, sem a questão da lei natural, qualquer outra lei, a justiça de Deus se manifesta pela redenção que há em Cristo Jesus, mediante a fé nele. Se você crê, a justiça de Deus se manifestou e a redenção chegou à tua vida, você pode dizer, eu sou um salvo em Jesus Cristo. Você tem a paz da salvação na tua vida.
A salvação é a sotéria, e a graça, a misericórdia, lavou o pecado, lavou a imundície, lavou a perversidade. Deus não compactua com o pecado. Deus não poderia habitar num corpo manchado pelo pecado. Por isso Ele te vê santo. Santo e irrepreensível. Quando Ele olha para a igreja, Ele não vê cada um de nós individualmente. Ele vê Jesus na tua vida, amado. Ele vê a justiça de Jesus aplicada na tua vida, amado. Você é um pequeno Cristo, amado. Você é a imagem e semelhança do Senhor. O projeto que Deus tinha em Adão e o fez imagem e semelhança, isso foi contaminado pelo pecado. Agora em Cristo Jesus, amado, isto é restaurado para a glória de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Jesus. Aleluia! Então, amados, primeiro ponto, a maneira de receber o evangelho da justiça de Deus é a fé em Jesus, não a lei de Moisés, não a lei natural, não a lei da criação. Adalto Lourenço está no seio de Abraão, para a glória de Deus, há pouco tempo partiu no Senhor, um grande cientista criacionista. Ele dizia assim: Deus tem 2 livros, os livros das palavras de Deus e o livro das obras de Deus. O livro das palavras de Deus é a Bíblia Sagrada. O livro das obras de Deus é o planeta, é o universo, onde você observa a criação e você percebe características de Deus. É verdade, estamos de pleno acordo, claro. A grande questão é que a lei natural, a lei da criação, as leis que mostram a divindade, o poder de Deus, elas não podem salvar. A única lei que salva é a lei da fé, é o evangelho, é o poder de Deus para a salvação. Então é por meio da fé. Então Paulo concentra-se na desobediência do homem. No texto de Romanos 1, que nós estamos em tela, 1, 18 a 32, Paulo se concentra na desobediência do homem. O gentio há de desobedecer à lei natural, e o judeu há de desobedecer à Torá, sem escapatória. Todos se encontram aquém da justiça de Deus. Se você for tentar justificar a pessoa pela Torá, pela lei que nós acabamos de ler, Romanos 3, a lei vai dizer assim: cala a boca de todo mundo, está todo mundo encerrado em culpa, está todo mundo condenado diante de Deus. É isso que a lei vai fazer, porque é impossível guardar toda a lei. Você tropeça num ponto, já cometeu toda a lei, está sobre a tua vida. Nem Moisés conseguiu. O único perfeito que foi cumpridor de tudo se chama nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O que a lei fazia? Suscitava ira e dava conhecimento do pecado. A gente diz: não pense numa bola de futebol. Pensou na bola de futebol. O que eu disser para você como lei, a carne vai ser suscitada a isso. Ela vai levar o coração do homem à desobediência. Então todos se encontram aquém da justiça de Deus. Então essa má notícia, porém, de que todos se encontram aquém da justiça de Deus, nos leva à realidade maravilhosa das boas novas, de que a fé em Jesus é a única forma de ser justificado diante de Deus. Por isso a palavra de Deus diz que a lei foi um aio para conduzir até onde? A Cristo Jesus. A lei conduziu até Cristo, e agora você é justificado pela fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, amado, respondemos a primeira pergunta: por que o justo tem que viver pela fé? É por isso, porque é impossível pela lei você ser justificado. É impossível pela lei você alcançar um nível de justiça que agrade a Deus. É impossível pela lei você reproduzir a perfeita santidade de Deus na tua vida. É impossível. Por isso, de fé em fé, o justo viverá pela fé. Então a ira de Deus, ela recai sobre quem? Sobre aqueles que quebram a sua lei, sobre aqueles que cometem impiedade, sobre aqueles que cometem perversidade. Logo, a lei encerra a todos debaixo de condenação e da justa ira de Deus contra o pecado. Quer sejam gentios que desobedecem à lei natural, quer sejam judeus que desobedecem à Torá. Veja lá a questão dos gentios desobedientes, Romanos 1, 18 a 23.
A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Por quê? Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, olha isso, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Olha agora a sentença paulina: tais homens são, por isso, indesculpáveis. Quando você é levado pela carne a deter a verdade pela injustiça, quando você não segue a lei da criação natural, quando você não crê no Deus que enviou Jesus, olhando para a natureza, você não chega a essa conclusão e ninguém vai chegar, você é indesculpável. Indesculpável. Porquanto, olha isso, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, de quadrúpedes e de répteis. Então, amado, João Calvino explica isso melhor para nós, não melhor do que o texto sagrado, melhor do que eu. João Calvino explica da seguinte forma: ele diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Por que o coração do homem é uma fábrica de ídolos? Porque Deus nos criou para adorá-lo. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. O homem foi criado para o louvor da glória de Deus. E se o homem que foi criado para adorar a Deus, no entanto, ele não conhece a Deus, ele vai fabricar um ídolo para adorá-lo. Ele vai fabricar um ídolo para adorá-lo. Por isso o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Aí você vai numa cultura, se você pega um churrasquinho, amado, você está frito. Se chega em determinada cultura, você pega lá uma vaquinha para fazer um churrasquinho, meu amado, você está perdido. Aqui no Brasil já não está longe, amado. Faz um churrasquinho. Que churrasco de gato não é muito bom, né? Mas faz um churrasquinho de um pet qualquer aí para tu ver. Amado, você vai pior. Não estou mandando ninguém fazer, não concordo com isso. Eu amo os bichinhos, tá? Mas você vai ser mais penalizado do que fizesse alguma coisa contra um ser humano. Contra um ser humano. Então, você vê, o homem, ele cria os seus ídolos, ele cria suas imagens de escultura, ele adora o homem. O Império Romano, ave César, ele adorava o imperador, era o culto ao imperador. O coração do homem é uma fábrica de ídolos, ele vai adorar, por isso é indesculpável. Quando você olha a criação, a beleza do mar, amado, eu tenho um amigo que hoje já partiu para o Senhor, presbítero, pastor Luiz, ele dizia lá na sociabilidade da igreja, que Deus estava lá, o Senhor Jesus estava lá, à beira da praia, e quando o mar chegava, o mar batia continência, porque o mar só pode ir até onde o Senhor autoriza. Até onde o Senhor autoriza. Amado, quando nós olhamos para a criação, o que é que eu digo? Glória a Deus. Que coisa linda você ver um pôr do sol. Que coisa linda você entrar numa natureza, você sentir o ar puro de uma montanha. Que bom, este é o Criador que fez todas essas coisas, amado. Por isso nós cantamos, aquele que criou os céus dos céus e criou a natureza e formou o homem. Conclusão disso, consequência. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, mais uma vez, glória a Deus
por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Só Ele, que é o Criador, é digno de todo louvor e toda glória. Só Ele, amado. Só Ele. Então, quando o gentio desobedece à lei natural, que nos remonta à lei noaica, ao pacto que Deus fez com Noé, dizendo: nunca mais destruirei a criação com dilúvio, tenho um pacto com vocês, e nós ferimos esse pacto, nós somos indesculpáveis. E o judeu? Olha lá, Romanos 2:21, o apóstolo trata sobre isso, o apóstolo Paulo, 21 a 24. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhe roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então, amado, isso daqui pode ser aplicado a gente também como cristão? Será que o nome de Deus está sendo blasfemado aí fora por causa do nosso mau comportamento? O irmãozinho que meteu a mão na conta da igreja saiu roubando para comprar uma Ferrari e cabeça de gado. É ladrão e não vai para o céu. A nossa igreja é sistema presidencialista, o pastor que governa a igreja. Não é o diácono, não são os presbíteros, não é ninguém, é o pastor. Mas se o pastor rouba, ele é ladrão. E se ele é ladrão, ele vai para o inferno. Como eu tenho muito temor a Deus, o dia que a nossa igreja for trilhardária, eu só quero o meu saláriozinho pequenininho. E se chegar lá um dia que eu nem precise mais receber salário, que assim seja, Senhor. Porque eu não faço a obra de Deus por causa de dinheiro. Eu não faço a obra de Deus por causa de dinheiro. Eu faço a obra de Deus porque Ele me chamou quando eu tinha 19 anos de vida. Na verdade, aos 13. É por isso que eu faço a obra de Deus. Porque eu fui chamado para isso. Você foi chamado para fazer a obra de Deus. Deus tem um plano com a tua vida também. Você crê? Você recebe esta palavra? Então, o nome de Deus não pode ser blasfemado entre o mundo por nosso mau comportamento. Olha lá como é que eles se tratam. Olha lá como é que é a vida dos crentes. Um pisando no outro, um roubando o outro, um desconfiando do outro, um fazendo não sei o que contra o outro. É isso que é cristianismo? Ou será que a ordem e decência na casa de Deus já é um testemunho que nós dizemos: não furta, também não vai furtar. Não mente, você também não vai mentir. Mas por isso que eu nem prego mais sobre saúde, porque eu estou gordo. Nem prego nada sobre isso lá na igreja. Tem uma boa alimentação. Não dá, hoje ainda não dá para pregar sobre isso, por causa da barriguinha. Eu vou chamar alguns outros irmãos para pregar. O irmão Marcos prega muito melhor sobre isso do que eu. Todo malhadinho e tal, não sei o quê. É assim mesmo, né? Irmão Joaquim, olha lá, irmão Joaquim, no filé da borboleta, louvado seja o Senhor. É assim, ou seja, você só pode pregar aquilo que você vive, amado. Aquilo que você vive. Se você não vive, não prega, não fale. Por quê? Porque doutrina e vida caminham junto. É isso a repreensão de Paulo, tanto aos gentios quanto aos judeus. Então a ira de Deus é algo pessoal, não é simplesmente um sistema que Deus estabeleceu, se você pagou vai ter um karma. Não é isso. A Bíblia já diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso aí é a lei da semeadura. Mas a ira de Deus é algo pessoal, e ela visa conduzir o pecador, a pessoa do pecador, a quê? A graça de Deus. Deus quer levar a pessoa, a sua graça, ao arrependimento. Todas as vezes que Deus disciplinou o povo judeu, foi para quê? Você lembra lá da época dos juízes? O povo se arrependia: Deus, eu fiz besteira, me perdoa. Tá bom, vai lá. Manda lá um juiz, um líder carismático ungido para libertar essa gente. Aí libertava.
O povo ficava 40 anos, normalmente os períodos de 40 em 40, ficava 40 anos andando direitinho, bonitinho, depois caía no pecado de novo. Aí Deus ia lá, desce-lhe o sarrafo, como dizia meu avô Leôncio, desce-lhe o sarrafo nele, e Deus ia lá e disciplinava. Ai, meu Deus, o negócio está difícil, eu estou dançando sarrafo aqui na gente, me perdoa, Senhor. Tá bom, vamos lá, conduz de novo para a graça. Ou seja, amado, Deus não disciplina o seu filho para destruí-lo, ele disciplina para arrependimento. Agora, quem é ímpio, aí é outra história. Aí a gente aplica bem o tema de Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado. Quem é ímpio e não tem o arrependimento, nós vamos ver isso daqui a pouco. Deus entregou a essa disposição mental reprovável. Ele não só pratica, mas ele aprova os que praticam o erro também. Amado, se você é ovelha de Jesus e Deus disciplinar a tua vida, que venha o arrependimento ao teu coração. Que venha o arrependimento e diz: Senhor, eu pequei contra ti, eu pequei contra a tua palavra, pequei contra o teu evangelho, pequei contra a tua obra, pequei contra a palavra de Deus, me arrependo. Me arrependo. Não há vergonha no arrependimento. Vergonha é roubar e não poder carregar, verdade? Ou seja, é continuar no pecado. Então, amado, Deus, de modo que a forma como a pessoa responde à revelação de Deus, a forma como a pessoa responde à revelação de Deus, na sua disciplina, na sua palavra, no seu evangelho, na pregação, a forma como ela responde a essa revelação no tempo presente, há de determinar como ela será julgada no último dia. Vocês me confessaram diante dos homens, eu vou confessá-lo diante do meu Pai. Vocês me negaram diante dos homens, eu te negarei diante do Pai. Pelas vossas palavras serás justificado, pelas vossas palavras serás condenado. Ou seja, o que quer dizer isso? Onde que se aplica isso na salvação pela graça? Significa que se você é salvo pela graça de Deus, a obra do Calvário, você não vai negar Jesus. Diga um aleluia aí, um glória a Deus. Se você foi salvo pela graça de Deus, amado, você vai confessar o nome de Jesus diante dos homens. Você vai testemunhar e vai dizer: Jesus me salvou, louvado seja o seu nome. João 3:16-21. Vamos fazer a leitura desta palavra. João, capítulo 3. Isso é um tema muito denso, irmãos. Diz a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Eu recebo a vida eterna, amado. Olha, não atrasa a vida eterna para depois de você morrer. A vida eterna já começou, amado. Se você tem Jesus, você já tem a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Amado, você é de Deus, você é da luz, as tuas obras sejam da luz, porque a fé transformou a tua vida. Então, pastor, por que uma justiça recebida é o único modo de estarmos sem pendência diante de Deus? Esse é o segundo ponto. Por quê? Por que uma justiça recebida? Por que eu não posso produzir justiça? Por quê? Porque em vez de produzir obediência a Deus, as estipulações das leis incitam a desobediência no coração humano. Veja que Romanos capítulo 4, me acompanhe por favor, ou você pode ver no telão, versículos 13-16, parte A, diz assim: não foi por intermédio da lei que Abraão, a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé.
Pois se os da lei, que são os herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa. Por quê? Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Então, amado, Jesus morreu na cruz, e a justiça de Cristo na cruz foi creditada sobre a tua vida, amado. Ele te deu pela graça mediante a fé. Você não produz essa justiça, você com a tua obra não pode produzir, mas Jesus depositou isso na tua conta, amado. E isto, diz a palavra, é firme para toda a descendência. Por quê, amado? Porque Deus é fiel, porque Deus não falha. Nós é que somos falhos. Se dependesse de nós, amado, estaríamos já no inferno. Se dependesse de eu obedecer ipsis literis daqui até o último dia da minha vida, eu já estava condenado ao inferno. Daqui a pouco, na hora do almoço, eu vou ser tentado com aquele prato de lasanha. Pode ser que eu bote uma fatia a mais. Eu vou chegar lá no inferno com um prato de lasanha. Entende? Então nós não produzimos, amado. Então por isso a palavra de Deus diz, de fé em fé. A justiça de Deus se revela na vida de fé em fé. Ou seja, do princípio da vida até o fim da vida, é pela fé que a justiça de Deus permanece sobre a tua vida. Nós não começamos pela fé e agora vamos continuar pela nossa moralidade, porque a minha moralidade é maravilhosa, é melhor do que a tua, porque a educação que eu recebi dos meus pais, certamente é melhor do que a tua, então eu aprendi a não pegar 10 centavos, então a minha justiça é melhor do que a tua. Não é. Se fosse por isso, estávamos todos fadados ao inferno. É de fé em fé, diga, é de fé em fé, é uma justiça recebida. Então, amados, assim como Israel deve obedecer às estipulações da lei mosaica, a fim de permanecer numa relação de aliança com Deus, os gentios devem guardar a lei natural, a lei noaica, a fim de permanecerem na aliança com Deus, a aliação da criação. Porém, desde a queda de Adão, e mesmo depois do pacto com Noé, de que Deus não destruiria mais a criação, ele é fiel. Mesmo depois de Noé, os gentios continuaram a desobediência e a idolatria. De igual forma, os judeus que idolatraram o bezerro de ouro e negaram, na sua maioria, o Filho de Deus, sempre erraram no coração, se desviando da Torá. De maneira que todos são encerrados debaixo do pecado. Romanos 3, 23, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Em consequência disso, a palavra está dizendo que Deus entregou quem? Os gentios às consequências da sua idolatria. Então, o elemento de julgamento da história dos gentios se reflete em Adão, que ao desobedecer foi expulso do Éden. Ao desobedecer foi expulso do Éden. Então, ali em Adão está o nosso elemento de julgamento. Nós também somos desobedientes. Mas eu não pequei igual Adão. Pecou e continua pecando. Israel, o elemento de consequência sobre Israel é que Israel foi entregue aos seus inimigos, como forma de julgamento e exílios. O exílio da Babilônia e o exílio da Síria. Romanos capítulo 1, versículo 24 a 28. Me acompanhe, por favor. Diz a palavra de Deus: por isso Deus entregou tais homens a quê? Diga aí, a imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então você veja que a prática da homossexualidade já é um julgamento de Deus sobre aqueles que o negam. Não é bíblico, não é de Deus, e é punição de Deus. E no último dia muitos vão descobrir isso. Não adianta ficar com o evangelhozinho do amor do capeta esse daí. Prega a verdade. Mas pastor, você vai ser preso. Não tem problema, vou preso com Jesus. Então, amado, desonrar o corpo entre si.
pois eles mudaram a verdade de Deus e em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo o quê? Torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Diga misericórdia aí, amado. Isso aí é só misericórdia de Deus. Então, chegando na conclusão da mensagem, eu tenho 3 aplicações. Primeiro, o Antigo Testamento apontava para... Então, aqui eu já respondi a você, amado, que a justiça recebida é o único meio de nós não termos pendências com Deus. Por quê? Porque o gentio desobedece à lei natural, o judeu desobedece à Torá. É impossível produzir uma justiça. Então foi Jesus quem produziu. Receba essa justiça pela graça mediante a fé. Então agora a gente precisa saber que, já que eu vivo por fé e tenho a justiça recebida, essa é a graça de Deus sobre a minha vida, o que eu vou aplicar isto mais ainda em que na minha vida? Em primeiro lugar, o Antigo Testamento apontava para Israel como o substituto de Adão, escolhido por Deus. Adão caiu, vamos levantar agora Israel. É a segunda tentativa. Porém, no ato idólatra de Israel, em adorar o bezerro de ouro, constituiu a sua própria queda, assim como Adão caiu. Ou seja, em vez de Israel reparar o pecado de Adão, Israel também foi manchado pelo pecado. Você sabe o que isso diz para mim e para você, mano? Não se estribe em teu próprio entendimento. Não se estribe na tua própria justiça pessoal. Olha, pastor, mas a minha educação que eu recebi desde pequenininho é tremenda. Mas ela é manchada pelo pecado, ela é falha e não te faz melhor do que ninguém. O que te dá o valor algum é a obra de Jesus sobre a tua vida. Diga amém por isso. É a graça desse que trabalha. Por isso nós somos a imagem e semelhança de quem? Do Senhor. Então não se estribe na sua justiça própria, não confie na sua carne. Somos o que somos pela graça de Deus, mediante a fé e a justiça de Cristo que nos foi creditada gratuitamente. Eu posso dizer que eu sou muito abençoado porque eu tenho Jesus na minha vida. Eu sou rico, mais do que o Elon Musk. Por quê? Porque eu tenho a riqueza de Jesus na minha vida. Pastor, você trocaria ter Jesus por toda a riqueza de Elon Musk? Nunca. Nem milésimo de pensamento. Tire-me tudo, até as cuecas. Deixe-me nu. Mas Jesus eu não nego jamais, amor. Segundo lugar, para Paulo, o ponto principal aqui, o nevrálgico de Romanos 1, 18 a 32, é este: a ira de Deus sobre os que o rejeitam, como Criador, como Senhor, como Salvador, assume a forma de deixar as pessoas sofrerem as consequências de conseguirem aquilo que desejam. Em outras palavras, nos tornamos semelhantes àquilo a que adoramos. Você negou. O mundo está dando testemunho que Deus é o Criador. Os atributos e o poder de Deus claramente se reconhecem em tudo isso que é criado. Você nega a glória de Deus, você nega a pessoa de Jesus Cristo, e você está criando um Deus para você, você vai ser igual a Ele. Qual é o teu Deus? Olha, então o Salmo diz: você se torna surdo, mudo, cego, como as imagens de escultura, que tem boca e não fala, olhos não veem, ouvidos não ouvem. Aí a pessoa não ouve a voz de Deus, não entende os planos do Senhor, se extravia e cai no pecado. Essa é uma disciplina de Deus. Então, tudo o que toma o lugar, e para nós cristãos, nós precisamos entender o seguinte: você já tem Jesus na tua vida? Diga, eu tenho Jesus na minha vida. Jesus é o Senhor da minha vida. Amém.
Entretanto, amado, muitas vezes colocamos coisas no lugar de Jesus. Sou evangélico, mas falta o culto que nunca vi na minha vida. Sou evangélico, mas nunca é fiel dizimista na casa do Senhor. Sou evangélico cristão, mas está olhando para a mulher do vizinho. Sou evangélico, mas está falando mal do irmãozinho, fazendo fofoca. Você é crente que é crente, mas você ainda não é crente se você faz isso. Porque o dia que você for crente, você não vai admitir negociar essas coisas. Ainda que às vezes você cometa um pecado aqui, pensou alguma coisa, falou um negócio errado, um trânsito passou, e você, sei lá o que, aconteceu alguma coisa, você na hora se arrepende, mas você não vive nessa prática da tua vida. Você não adota isso como prática. Você sabe o teu lugar, você sabe o que você tem que praticar. Diga amém por isso. Então, tudo que toma o lugar de Deus no coração é idolatria. Idolatria dá ocasião a todo tipo de perversão e impiedade. Você veja que Paulo relaciona a idolatria de cara com o quê? A perversão sexual. A pessoa se perverte sexualmente. A pessoa que permite alguma coisa tomar conta no seu coração. Então, sobretudo que se deve guardar, eu aconselho biblicamente, guarda o teu coração, amado. Guarda o teu coração. E em terceiro e último lugar, Paulo rejeita o universalismo. O que é o universalismo, pastor? Os universalistas, dentre os quais estão a heresia dos adventistas, eles dizem que você olhou para o sol e disse, nossa, Deus criou o sol, não foi? Pronto, você está salvo. Aí alguém vai lá, olha a vaca, essa vaca é bonita, rapaz, foi Deus que criou essa vaca, não foi? Foi, você está salvo. Ou seja, se você reconhece que foi Deus que criou, o simples fato de você reconhecer Deus em alguma coisa, isso já te salvou, por mínimo que seja. Isso nega a revelação especial do Filho de Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, e se você não tem ele, você não tem a salvação dele. É isso que a Bíblia diz. Então a Bíblia e Paulo são contra o universalismo, a possibilidade de salvação com base na revelação natural, tendo em vista o seu argumento de que a humanidade sempre e de novo se torna indesculpável, rejeita a mensagem da criação, de que ele é o único soberano e digno de ser adorado, faz imagens e outros deuses para si, portanto, ó homem, és indesculpável. Então, amado, eu lhe digo que Jesus é o único caminho, a única verdade, e não há vida sem Jesus. Diga amém por isso. Entregue toda a sua vida e o seu coração nas mãos de Jesus. E eu digo, Deus é ao mesmo tempo amoroso e justo. E de acordo com Paulo aos Romanos, no Evangelho do Cristo crucificado, o amor de Deus e a justiça de Deus foram reconciliados em caráter definitivo. Aonde, pastor? Na cruz do Calvário. A cruz do Calvário é a união definitiva do amor e da justiça de Deus. De maneira que para você receber o amor de Deus, você precisa receber a justiça de Deus, do Evangelho. E se você recebe a justiça do Evangelho, o Evangelho transforma a tua vida. Então não existe esse amor Nutella. Deus é amor, então a gente pode cometer torpeza porque Deus amou. Não, isso não é amor, isso é torpeza. Porque amor é o que a Bíblia está dizendo. Então, amado, creia e receba a justificação e o amor de Deus. Ouça, internautas, a tua eternidade depende disso. Pastor, eu vou te prender. Pastor, você vai ser caluniado. Irmão, ouça, a tua eternidade depende disso. E eu termino com Romanos 3, 26 a 28, diz a palavra do Senhor: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador de quem? Daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, o orgulho, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras?
Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou você está debaixo da graça de Deus, vivendo pela fé com justiça recebida, ou você descobrirá o que é um pecador nas mãos de um Deus irado. De qual lado você está? Você crê? Você confia em Jesus? Somente em Jesus e na justiça dele. Então você já está do lado de Jesus. E não há julgamento para você, porque você é da luz. E para que não pereça, foi para isso que Jesus veio. Curva a tua cabeça. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado pela palavra pregada. Obrigado pelo evangelho exposto. Obrigado, Deus, particularmente por toda a palavra de Deus, mas nesta série, obrigado pelo livro de Romanos. Pai, continue usando cada culto desta igreja para revelar aos teus filhos amados a riqueza da glória do evangelho de Jesus, que nos torna pessoas felizes, abençoadas e cheias da glória de Deus. Nós oramos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém.